Eram 3 da madrugada, e isso tudo começou quando me deitei, às 22h30. Isso continuou por várias horas, e eu senti um grande desejo de ler a Bíblia, mesmo sem nem sequer saber onde poderia encontrar uma. Comecei a procurar pela garagem. Então, eu encontrei uma Bíblia católica de São José, da edição católica, mas não sabia por onde começar. Então eu abri e vi algo escrito na contracapa que dizia: pertence à escola da Igreja de São Francisco. Eu não sei como essa Bíblia veio parar na minha casa. Eu não me lembrava se eu tinha roubado aquela Bíblia, mas eu acho que eu deveria ter feito isso porque ela estava lá. Então, eu voltei para casa e comecei a ler a Bíblia diligentemente. Eu sempre tive o hábito de ler livros até o final, ou ir direto para o final. Então, eu fui para o final da Bíblia em Apocalipse. Para ser honesto, eu não sabia o que significava a palavra Apocalipse. Comecei a ler e a concluir que Jesus viria para a sua igreja e removeria os castiçais e as velas. Como católico, isso soou para mim como algo terrível, pois tudo o que fazíamos era com velas. Vocês sabem, católicos usam velas em tudo, de modo que aquilo não fazia sentido para mim. Então, eu adormeci e o sonho voltou a acontecer de onde tinha parado. Eu, na presença daquela criatura sinistra, e eu acho que aquela criatura era realmente um demônio, ou algum tipo de presença demoníaca. Foi muito intenso. Era como se ele quisesse agarrar meu coração para que eu não fugisse. Então, eu fechei a porta e corri. Percebi que minha esposa não estava em casa. Ela se foi, e eu sabia que tinha sido essa presença. É difícil dizer, porque eu estava muito assustado. Eu já tive algumas experiências em minha vida com demônios, bruxas e manifestações em meu quarto de hotel ou com projeção astral em minha casa. Hoje eu aprendi a combater essas coisas e não tenho mais medo. Eles não me enganam mais porque já sei como orar. Mas naquela época eu não sabia como lidar com isso, com esse ser muito maléfico e forte. Então eu comecei a correr, 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 e na minha mente eu já tinha corrido mais de 1 milha. Eu peguei um daqueles veículos da polícia militar. Eles sabiam o meu nome. Mesmo que eu não tivesse dito, eles sabiam o meu nome. Então, eu fui levado para um prédio do governo. Era um prédio enorme e eles me levaram para uma sala. E lá estávamos minha esposa, eu e o velho, a quem chamavam de evangelista. Eles tinham me capturado e sabiam exatamente onde me levar. Eu achei isso incrível. Por que ele me colocaria junto com essas pessoas? Eles começaram a nos questionar educadamente. Disseram que fariam algumas perguntas e que era para cooperarmos, e então o novo governo entraria em um acordo conosco e tudo ficaria bem. Minha esposa e algumas pessoas são um dos cristãos mais devotos que eu já vi. Eles são provavelmente um dos crentes mais amáveis e gentis que conheci. Mas ela teria agora que enfrentar o diabo. Ela e o velho começaram a pregar para essas pessoas, tentando convencê-los sobre esse novo governo. Aqueles homens nos levaram para fora da sala e nos colocaram em um outro lugar, onde podia-se fazer o controle mental no momento do interrogatório. O que aconteceu é que eu senti que minha mente foi varrida com ideias sobre essa nova ordem mundial. Ou seja, se eles não me causaram problemas, então eu estaria seguro com eles. Isso começou a operar na minha mente.
Mas a minha mulher e aquele velho começaram a lutar com todas as suas forças espirituais e a combater aquilo com as escrituras. Foi maravilhoso para mim ver aquilo, pois para mim pareceu que a nossa captura havia sido planejada. Eu não sei como aquela coisa foi para a minha casa e nem como a polícia sabia onde poderia me pegar, mas parecia que havia sido planejado. Algumas coisas que eu vi antes que isso acontecesse comigo foi que todas as nações do mundo não eram mais nações soberanas individuais. Nos continentes não haviam mais divisões de países. Tudo havia sido dividido em regiões. Eu quero dizer algo novamente. A consciência de que Deus estava no cenário global era quase impossível de detectar. A nova ordem mundial não aceitava a presença de Deus de alguma forma. Um grande mal tomou posse do planeta nessa parte do sonho e em todos os aspectos da sociedade. A escuridão estava em toda parte. E digo mais, houve uma clara diferença entre quem era o povo de Deus e quem não era. Quero dizer que você poderia andar nas ruas e saberia claramente quem era quem. Não era como agora, que você procura conhecer pessoas novas e saber quem são, se são cristãos ou não. Naquele momento, isso era tão óbvio que havia uma clara linha de separação. A demarcação espiritual podia ser vista claramente. Quando estávamos sendo questionados, o controle da mente era fantástico. Não era algo que um ser humano pode fazer em um interrogatório. Minha mente começou a ficar tensa, com muita ansiedade e medo. E depois, porque minha esposa e o velho haviam sido muito ousados, eles nos levaram para fora e caminhamos por um corredor muito longo. Nesta outra sala haviam várias pessoas numa fila. A sala parecia ter muitos e muitos metros de comprimento. A minha capacidade de percepção de profundidade no sonho me permitia ver uma linha longa de pessoas, e a cada 5 minutos essas pessoas davam um passo para frente. Nós estávamos nessa fila há muito tempo, quando ouvimos estouros do lado da outra porta do corredor. E então eles começavam a questionar as pessoas sobre sua fé, dizendo para que renunciassem à sua fé. Eles não usavam o nome de Jesus Cristo ou de Deus. Bastava dizer que você desistia de sua fé e, enquanto estivesse vivo, que a sua fé era vazia. E isso era quase um desafio para as pessoas blasfemarem enquanto estivessem na fila. Naquele momento, eu vi que alguém quase desmaiou e eles os estavam levando, arrastando e mandando renunciar sua fé em Cristo. Isso me deixou muito temeroso, porque estávamos nessa fila e eu não sabia o que fariam conosco. Eu não sabia se iriam nos colocar na prisão, talvez nos atacar, nos bater para nos assustar ou qualquer outra coisa que não era tão clara para nós. Eventualmente, passamos por uma dessas 3 portas duplas que vimos. Na última porta, entramos num local onde havia um tipo de calabouço e estávamos em fila, eu, minha esposa e o velho evangelista. Muito rapidamente, eles abriram a porta e levaram um homem velho para um quarto. Eu não sei o que aconteceu com ele nesta parte do sonho, porque eles fecharam as portas muito rápido. 6 minutos depois, ou mais, eles abriram as portas e o que senti foi uma sensação de vazio muito grande. Eu vi um homem tão alto quanto um jogador de basquete ou um jogador de futebol americano profissional, muito alto. Ele vestia um capuz de cetim com um furo na altura dos olhos. Minha esposa estava na minha frente
e ele começou a dizer que ela tinha que renunciar à sua fé para viver. Então eu percebi o que estava acontecendo, porque aquele homem alto estava com uma grande espada nas mãos. Vou lhes dizer como era. Ela era fina na base e larga na extremidade. Era uma espada assustadora. Então eu vi uma maca, que era ligeiramente mais longa que um homem de estatura média, e minha esposa começou a dizer que não iria renunciar à sua fé em Jesus, e começou a pregar poderosamente. Eu gostaria de ser corajoso como ela naquele momento, porque eu não era. E ela começou a repreender o diabo. Só para citar algumas coisas que estavam acontecendo, eles a agarraram e a amarraram nesta maca. Ela estava olhando para cima, deitada de peito para cima, e aquele homem estava posicionado próximo de sua cabeça. Então, ele pegou a espada e cortou-lhe a cabeça de uma vez. Na minha presença, eu vi tudo. Confesso que eu não queria contar isso para minha esposa. Eu não sabia se isso realmente um dia iria acontecer, e eu nunca ouvi claramente Deus me dizer se eu morreria como mártir. Só sei que o que vi no sonho é exatamente como que descrevi. A prova disso é a execução de minha esposa. Eu estava muito nervoso, para ser honesto com vocês. Estava com mais medo do que eu poderia imaginar após ver o que ocorreu com minha esposa. Ela tinha morrido. Eu sei que parece egoísta, mas se eu disser algo além disso, estarei mentindo e darei conta disso diante de Deus. Eu estava mais preocupado com minha vida do que com o fato de minha mulher ter morrido. Eu tinha muito, muito medo. Eu sabia que iria morrer, e na minha mente eu pensava que não iria conseguir. Eu estava paralisado, e a minha mente começou a me torturar literalmente. Meu estômago começou a doer, e eu só pensava: Jesus, Jesus, venha me socorrer, por favor. Mas as escrituras não vinham em minha mente. Parecia que ela estava em branco e paralisada, como se eu tivesse doente. Senti meus dentes rangendo, meu corpo tremendo com calafrios, e naquele momento eu não conseguia coordenar meus pensamentos de forma alguma. Era como se eu tivesse perdido toda a minha capacidade mental de raciocínio e entendimento. Era o que estava acontecendo naquele momento. Foi terrível. E embora isso tenha durado apenas uns 5 minutos, parecia uma eternidade, tamanho era o peso que sentia. Eu sei muito mais agora como a lidar com a opressão maligna. Nesse sonho, eu não tinha ideia do que se passava. Comecei a tentar a gritar. O estômago doía. E tudo o que posso lhes dizer é que eu sabia que o meu espírito agora estava lutando contra a minha carne. Era uma guerra no meu corpo e na minha mente. De repente, algo penetrou na minha alma e na minha mente. E eu estava clamando e pedindo: Jesus, salve-me. Eu tenho medo. Me salve, por favor. Me ajude. Senti uma conexão espiritual. E então percebi apenas uma mão em meu ombro. E mais uma vez, o que era muito incomum e por um curto período de tempo, eu estava mais interessado na mão que estava em meu ombro do que no que estava acontecendo comigo. Assim que essa mão tocou a minha, eu senti um calor intenso e os calafrios foram embora. Minha mente então podia ver claramente agora e compreender o que estava acontecendo. Eu nunca vou me esquecer daquela mão. Era uma mão calejada, como se já tivesse feito muitos trabalhos. Parecia como as mãos de um mecânico ou pedreiro ou algo parecido. Era uma mão muito forte e grossa. Não eram como as minhas. Eu tenho ossos pequenos, mas essa era uma mão bem consistente e forte. Ele me tocou pelo ombro
e um calor e paz começaram a fluir através de mim. Após alguns momentos, eu me virei, e lá estava o Senhor Jesus de pé, atrás de mim. Eu não sei como ele entrou na sala, porque ela era muito pequena e a porta estava fechada atrás de mim. Então, ele olhou nos meus olhos, firmemente. Não era um olhar de censura ou condenação, mas era um olhar como se ele estivesse vendo toda a minha vida. A coisa mais inusitada que me aconteceu é que verifiquei os seus olhos, e ao mesmo tempo que não eram castanhos, nem verde, nem azul, mas eram como duas chamas de fogo, e olhavam para mim, enxergando através de toda a minha vida. De alguma forma, naquele momento, eu percebi que ele não estava olhando para mim, mas através de mim. Ele sabia tudo sobre mim, meus pontos fortes, minhas fraquezas, as mentiras que haviam dentro de mim. Conhecia cada decepção, cada medo, todo o meu ser ele conhecia. Eu estava exposto diante dele. Foi terrível, um momento muito intenso. Eu poderia dizer que ver Jesus me fez muito, muito feliz, mas na verdade eu senti um profundo receio. Agora eu sei o que significa ter temor de Deus pela experiência que vivi. O Senhor me visitou 3 vezes na minha vida. O Cristo ressuscitado se manifesta sempre que eu estava cantando, como uma canção de ninar que sempre canto. E eu queria me esconder debaixo do tapete porque eu tinha medo de morrer. O que fazer? O que você quer de mim? Eu dizia. Foi uma poderosa manifestação de Jesus Cristo. E não foi algo simples como estar brincando com uma criança ou algo assim. Eu vi isso. Eu o vi em sua majestade. E quando ele olhou através de mim, sabia tudo sobre a minha vida. Ele sabia de cada minuto da minha vida. E eu pude constatar a minha própria depravação. Ele me olhou com firmeza, me olhou nos olhos e disse: Não temas, meu filho, porque a morte nunca nos separará. E aconteceu algo estranho comigo. Imediatamente, uma coragem se apoderou de mim. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito bravo e que comecei a pregar, mas não foi assim. Uma indignação se apoderou de mim e eu pedi mais uma vez que acabassem logo com isso. Então eu disse: Não negarei. Ele é o Senhor de tudo. Eu sabia que estava salvo pela oração de entrega que eu tinha feito com aquele velho evangelista. Mas agora, enquanto eu estava ali e olhava, eu posso lhe dizer, amigos, esteja seguro de que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixe-me lhes dizer que, quando as Escrituras dizem que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará, no céu, na terra, debaixo da terra, depois do que vi, não havia como não se dobrar e não confessar o seu senhorio. Não importa de que lado você esteja, quando o Senhor for revelado, todo joelho se dobrará. É incrível. Sua esperança era tão poderosa, tão maravilhosa, tão ungida, tão terrível, como diz a palavra. É terrível a sua presença. Terrível no sentido de que não há nada na terra que possa desafiá-lo. Eu não tenho mais medo de bombas nucleares ou desastres nucleares. Eu sei qual o poder do Deus do universo. E isso foi revelado a mim. E é mais poderoso que qualquer devastação humana. O Criador dos céus nos deu sabedoria, mas o homem está criando essas bombas estúpidas. Mas isso nunca será superior à sua criação. Eu vi tudo isso, e naquele momento, aqueles homens me amarraram e mandaram eu renunciar à minha fé. Então eu disse: Não, eu não posso renunciar, porque Ele é o Senhor de tudo.